Meus caríssimos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, para continuarmos proclamando o Reino de Deus, falando sempre de paz, de amor e de esperança, que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Estamos de volta com muito amor, com muito prazer, com muita alegria, através deste vídeo, para falar-lhes das verdades contidas da Bíblia Sagrada e infalível Palavra de Deus, para que todos tenham pleno conhecimento da verdade, pois assim está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada coração. Se você já se inscreveu em nosso canal, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Mas, amigo, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se, continue compartilhando com seus amigos, deixe o seu like, faça aquele comentário e não esqueça de dar aquela apertadinha no sininho. Também tem uma palavrinha muito rápida para você que ama realmente a palavra de Deus. Você deseja que este trabalho continue? Pois é, amigo, então contribua com qualquer importância que o Espírito Santo tocar em seu coração. Tenho absoluta convicção que Deus vai lhe recompensar poderosamente. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, hoje nós estamos concluindo uma série de 34 vídeos falando só de milagres. Hoje, daqui a pouquinho, vamos falar sobre a segunda pesca maravilhosa, o único milagre registrado nos 4 evangelhos que Jesus realizou após a sua ressurreição, momentos antes dele subir aos céus. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, porque vocês estiveram conosco nestes 34 vídeos que foram escolhidos para que vocês tomassem conhecimento dos milagres que Jesus realizou em seu ministério terreno. Obrigado de todo o coração. Já no vídeo de amanhã, aí nós vamos mudar o texto, vamos falar sobre as parábolas. 33 parábolas Jesus contou quando ele esteve aqui, cumprindo a sua missão, que fez com que ele descesse lá do céu para levar ao mundo inteiro o conhecimento da verdade. Então, nos próximos vídeos, preparem-se, porque Deus vai operar maravilhas agora através do conhecimento das parábolas, que é um estilo literário que Jesus utilizava muito em suas pregações. Amém? Por isso, muito bem. Então, a palavra de hoje, o texto de hoje, encerrando esta série de mensagens sobre milagres, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo Primeiro. Então, acompanhe com atenção esse texto bíblico que vai ser lido pela pastora Sara Freitas. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, nós ouvimos a leitura de um texto bíblico maravilhoso, que narra, que descreve o que aconteceu naquela madrugada, naquela manhã, daquele dia maravilhoso, quando Jesus realizou aquele milagre. Para melhor compreensão do texto, nós fizemos aqui uma divisão, três divisões importantes, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com todos nós. Amém, amigos? Então, pronto. Vamos agora para a primeira divisão do texto. A decisão de Pedro. A decisão de Pedro. Texto bíblico. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Muito bem. Meus amigos, este milagre, ele aconteceu após a ressurreição de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias aqui na terra. Tá? Então é muito importante a gente compreender que este milagre foi o único que foi registrado. Isso não quer dizer que ele fez apenas este milagre. Os milagres que estão registrados na Bíblia são suficientes para que nós creiamos. Inclusive, no final deste Evangelho de João, está escrito que os livros do mundo inteiro não caberiam os registros de todos os milagres realizados por Jesus. Claro que João estava aqui usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, né? Mas o certo é que os milagres que foram registrados por São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João foram registrados apenas aqueles que o Espírito Santo quis que fossem registrados. Que fique bem claro tudo isso que eu estou falando. Muito bem, mas vamos voltar ao texto aqui para dizer para vocês o seguinte, que Pedro era um dos 12 e ele tinha uma certa liderança entre eles. Naquele momento, já não havia mais 12. Estavam só os 11, porque Judas Iscariotes tinha se suicidado. Então, eram os 11 que estavam com Pedro, e Pedro disse: olha, eu vou pescar. Aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. Aquele Pedro, parece assim que ele não cria em Jesus. Tanto é que ele o negou. Ele era muito afoito. Ele era precipitado. E ele tomou aquela decisão, mesmo sabendo que Jesus havia dito para ele: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isto significa dizer que Pedro não levou muito a sério aquele convite de Jesus para ele ser um pescador de almas, quer dizer, um pregador do Evangelho. Ele não tinha entendido até aquele momento qual era o propósito do chamado que Jesus fez a ele. Não tinha entendido até aquele momento o propósito. Por isso, depois que Jesus morreu, ele disse: não tem mais nada para nós mesmos, nosso líder morreu,
ressuscitou, mas ele aparece aqui, aparece ali. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a trabalhar na minha profissão. Quantas pessoas já fizeram a mesma coisa? Ouviram a pregação do Evangelho, até aceitaram Jesus. Nas próximas parábolas que nós vamos começar, a partir do próximo vídeo, vocês vão ver que há pessoas assim, que recebem o convite de Jesus, até aceitam. Mas, quando começam a surgir os problemas, eles vão embora, abandonam tudo. Foi mais ou menos isso que Pedro tentou fazer. Mas Jesus amava muito ele. Vou pescar, né? E os outros, como já falei, que ele exercia uma certa liderança sobre os demais, foram com ele. A gente tem que ter muito cuidado quando alguém nos faz certos convites, né? Tem que consultar a Deus para saber se aquele convite não está fora dos planos, dos propósitos de Deus. Amém? Vamos agora para a segunda divisão do texto. Jesus deu ordem e o milagre aconteceu. Preste muita atenção, amigo, para esse texto que a pastora vai ler. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Muito bem. Vocês prestaram atenção, amigos, sobre o texto? Pois é. Então, Pedro, pescador experiente do mar da Galileia, conhecia aquele mar com a palma da sua mão. Estou dando uma exageradinha aqui, tá? Para você entender. Disse, eu vou pescar. Os 11, né? Os 10, com mais ele 11, passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Por quê? Porque Pedro confiava na sua capacidade, no conhecimento que ele tinha sobre o mar da Galileia, que aqui o mar de Tiberíades. Amigo, fica uma lição para mim, para você, para todos nós, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós devemos confiar em tudo que fazemos, devemos confiar em Deus. Devemos entregar a nossa vida a Ele, o nosso talento a Ele, a nossa capacidade a Ele, o nosso conhecimento. Se você é um profissional de qualquer área da ciência, qualquer ramo de atividade humana, você precisa entender que acima de você há um Deus que sabe de tudo, que conhece tudo. Então, o que aconteceu aqui? Ficou bem claro. Pedro, quem sabe, com toda a arrogância, né? Vou pescar, né? Mas Jesus deu ensino a ele. Passaram a noite toda trabalhando e não pegaram absolutamente nada. E aí Jesus apareceu já de manhãzinha. E aí, vocês têm alguma coisa de comer? Não, não tem nada. Então Jesus disse, então, joguem a rede para o lado direito do barco. O que a gente presume? O que eu penso? O que é que eu conjecturo? Que eles passaram a noite inteira lançando a rede para o lado errado, para o lado esquerdo. E Jesus, olha, agora lancem a rede para o lado direito. Por que Jesus fez aquilo, amigo? Sabe por quê? Porque Jesus sabe, ele conhece tudo que existe no universo, no céu, na terra, embaixo do mar, ele conhece tudo. Ficou comprovado. Olha, joguem agora a rede para o lado direito. Eles creram, jogaram a rede, Pedro no caso. E aí foi grande o milagre. Grande o milagre aconteceu por quê? Porque eles obedeceram. Eles fizeram o que Jesus mandou. Fica também aqui, mais uma vez, uma lição para todos nós. Nós não devemos confiar em nós mesmos,
Mas quando Jesus dá uma ordem, é melhor obedecer. Tá? E a ordem de Jesus, para mim e para você, qual é? É que nós sejamos suas testemunhas, está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao receber o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Olha aí a ordem, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Onde quer que este vídeo esteja chegando neste momento, fique você sabendo que Deus está falando com você. E agora, para fechar a mensagem, a terceira divisão do texto. A reação intempestiva de Pedro. Texto bíblico. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se romperam a rede. Aleluia! Glória a Deus! Meus amigos, concluindo, esta série de mensagens sobre milagres não poderia ser melhor. O milagre da pescaria, a segunda pesca. E aqui, no caso, uma pesca toda especial, porque Jesus havia ressuscitado. Então, o que é que chama a nossa atenção aqui neste último tópico da mensagem? É que Jesus, amigo, naquele momento, ele já não estava mais no corpo natural. Ele já estava em um corpo glorificado, mas mesmo assim ele comeu. Agora, impressionante é que ele pediu para eles se tinha alguma coisa de comer, para comer, e quando eles chegaram na praia, na beira da praia, já tinha lá um fogo e um peixe assado. Aí eu fico sempre pensando nesse texto. Quem levou aquele peixe para Jesus? Quem deu lá, naquele tempo não tinha a caixa de fósforo que nós temos hoje, né? Fósforo bonitinho aqui, não tinha nada disso. Quem levou o fogo para ele? Quem levou o peixe? Pois é, amigos, fica aí para a gente pensar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Deus, ele é Deus do impossível. Então, se Jesus sabia onde estavam os peixes, claro que ele também operou mais um milagre, que a gente não dá muito destaque para ele, fazendo aparecer aquele peixe assado lá, já em cima de um braseiro lá. Então, meus amigos, também quero mostrar para vocês a reação de Pedro. Porque cada pessoa tem uma reação quando ouve a voz de Deus. Pedro ouviu quando Jesus falou. Lá na beira da praia, vocês têm alguma coisa aí para comer? João disse, é o Senhor. João reagiu daquela maneira, é o Senhor. Mas a reação de Pedro foi uma reação intempestiva. Rapidamente, como ele estava nu, né? O nu ali, eu creio que não era uma nudez total. Quem sabe ele estava com uma bermuda, aqui falando a nossa linguagem de hoje, um short, um calção, e ele se jogou. Veja bem, ele poderia ali ter sido até engolido lá por um peixe, né? E ele se jogou na água e passou a nadar. Agora, por que ele reagiu daquela forma? Certamente, aí já é uma conjectura minha, certamente ele se lembrou da negação, porque até então Pedro ainda não tinha visto Jesus assim, face a face, não. E ele deve ter lembrado, Jesus vai, puxar minha orelha, porque tinha negado ele, né? Deve ter passado isso pela cabeça dele, tá? E também, por ele estar, creio eu, parcialmente vestido, nu, como diz aqui o texto, porque a Bíblia não esconde nada, mas eu creio que ele não estava nu, literalmente, mas ele
naquele momento, por respeito a Jesus, diz o texto que ele inclusive se enrolou com a capa. Olha o perigo que ele correu. Aquela capa podia ter impedido ele de nadar, né? Mas mesmo assim ele nadou até chegar à beira do mar, à beira da praia. Então, amigos, fica aqui para mim e para vocês esse texto lindo, maravilhoso, falando da pesca. Pesca. E depois você pode ler na sua casa os conselhos que Jesus disse para Pedro, mas eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre este assunto, fica para uma próxima oportunidade. Mas eu quero de todo o meu coração agradecer a todos vocês que estiveram conosco nestes 34 vídeos que levamos ao conhecimento de todos vocês sobre os milagres de Jesus. Mas eu quero encerrar esta série orando. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para ser um pescador de alma, hoje, neste presente século, você precisa confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, para que você possa ser uma testemunha dele em qualquer parte deste planeta Terra. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos proporcionado de levar aos nossos milhares de ouvintes esses 34 vídeos, 34 mensagens baseadas nos milagres que foram registrados nos 4 evangelhos. Pai, muito obrigado. Agora eu te apresento as pessoas amigas que querem ser tuas testemunhas aqui nesta terra, que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas estas pessoas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. E agora nós vamos orar. Está aqui a tacinha da bênção e se você já mandou o seu pedido, está aqui. Tá? Creia somente, porque o mesmo Jesus que deu uma ordem e o milagre aconteceu, ele disse que eu posso também fazer a mesma coisa. E eu vou usar o poder que ele tem me dado pela sua palavra e o milagre vai acontecer na sua vida, agora na vida da sua família. Ore comigo. Paizinho, em nome de Jesus, em cumprimento à tua palavra, eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. Todas as famílias. Em nome de Jesus, cumprindo a ordem do Senhor, eu ordeno que todas as pessoas que estão doentes, seja qual for a doença, esteja em qualquer lugar do corpo físico, receba agora em nome de Jesus o milagre. Sinta-se curado deste mal, desta doença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu oro também pelas pessoas que estão oprimidas por espíritos maus, por espíritos imundos, pessoas que estão escravizadas pelo vício. Sejam livres agora, sejam libertas pelo poder do Espírito Santo. Pai, te apresento todas as famílias, são muitas, são milhares que estão com muitos e muitos problemas, e o Senhor sabe quais são. Em nome de Jesus, eu determino que todas as famílias que estão orando comigo agora sejam contempladas com o amor, com a graça, com a bondade e com a misericórdia de Deus. E sejam abençoadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Não esqueça de estar conosco em nosso próximo vídeo, quando vamos começar uma nova série sobre as parábolas contadas, ensinadas por Jesus, quando ele esteve aqui conosco no planeta Terra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e quem está alegre diga aleluia!